A paz do Senhor a todos os irmãos. Neste momento aqui eu quero aí, antes de tocar no assuntos, gostaria de convidar você a continuar se inscrevendo no canal, compartilhando este vídeo, dando seu like. Claro que, obviamente, sempre tem os profanos que vai dar os seus dislike, mas não porque não gosta do vídeo, não porque não gosta do conteúdo, é porque, na verdade, não gosta da minha pessoa, por eu ser pregar dentro da palavra, e combater os falsos profetas, os mentirosos, os falsos ensinadores. Mas a razão o título desse vídeo não tenha inveja dos que estão na Babilônia, não tenha inveja dos que estão na sinagoga de Satanás, porque nós sabemos que muitas pessoas elas estão numas igrejas lotadas, grandes, enormes, e elas vivem uma vida profana. Inclusive, eu quero dizer para você, não ouça esses tipos de pessoas. Por quê? Porque é o seguinte, nos sinais dos tempos que estamos vivendo, hoje em dia, a meta de muitos pastores, entre aspas, que são chamados, na verdade, pastores liberais, pastores que tudo pode. Certa vez, uma jovem perguntou para um pastor e ela quebrou um pouco a cara porque foi perguntar para um pastor igual a mim e perguntou: pastor, o negócio é o seguinte, eu posso namorar à meia-noite, da meia-noite às 3, por trás do cemitério? Pode. Eu posso passar um batom? Pode. Eu posso alisar o cabelo? Pode. Eu posso pôr um brinco? Pode. Eu posso pôr uma mini saia? Pode. Posso usar um short? Pode. Bom, então se eu posso, isso não interfere então de eu estar na igreja, de eu ser uma crente. Ele disse: sim, não, nada disso interfere em você estar na igreja e nem ser uma crente. Então eu quero ser da igreja. Ele disse: bom, só tem um detalhe, você pode fazer tudo isso, a única coisa que você não pode fazer é entrar no reino de Deus. Então, assim também, eu quero dizer para as irmãs, para você, irmã, para você que frequenta uma igreja simples, uma igreja humilde, uma igreja com poucas pessoas, é lícito que muitos pastores que começaram, como eu comecei, que na verdade comecei com pouco e continuo com pouco, depois de 16 anos, comecei com pouco e continuo sendo fiel no pouco, esperando Deus nos colocar no muito. Claro que eu não espero Deus me colocar no muito aqui nessa terra, porque já vivemos os últimos minutos nessa terra, já vivemos a apostasia, a heresia, já vivemos aí a máxima aproximação do anticristo, vivemos aí o governo satânico que já está prestes, porém, não que eu estou afirmando, mas me mandaram o áudio que a partir de outubro agora de 2017, os brasileiros, todos eles, estariam usando o documento único. E que na verdade eu chamo esse documento único de pré-chip 66. Então veja bem que o nosso Deus, ele está prestes a arrebatar a noiva. E qual é a intuição do diabo? A intuição de Satanás, a vontade dele. O diabo, ele trabalha muito mais do que os próprios crentes. O diabo trabalha, inclusive a Bíblia diz assim, olha, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então o que quer dizer? Quer dizer que os filhos das trevas obedecem a Satanás mais do que os filhos da luz, que é de Cristo, obedecer a Deus. Veja que o diabo, ele pede um sacrifício aos seus súditos, E esses súditos, que são eles, macumbeiros, feiticeiros, são eles satanistas, São eles de todas as áreas. E então, se o diabo chega e pede para esta pessoa
ir lá no cemitério e violar uma sepultura e rasgar um crânio, quebrar um crânio e de um defunto fresco beber o cérebro para que ele possa atender os pedidos dessas pessoas, eles vão lá, eles obedecem ao diabo. Não acham isso difícil, não acham isso impossível e até mesmo exaltam e diz que é uma coisa boa, excelente e que faz bem a eles. É claro, obviamente, eles até mesmo estão cegos espirituais porque eles não sabem que o que faz a pessoa sentir um paladar de uma maçã verde, de um tutti-frutti, né, de um morango, quando está comendo aquelas carniças, é justamente Satanás que faz e coloca na boca deles para que mais e mais eles viram carnívoros. Carnívoros? Carnívoros? Defuntrídoros? Defrontrádoros? Não. Funebrandos? Papa defunto? Ah, mais ou menos assim. Então veja bem. Então, no entanto, quando Deus chega, preste bem atenção, uma comparação da obediência dos filhos de Satanás para os filhos de Deus. Como eu disse, o diabo, ele pede algo humilhante para os seus servos fazerem por ele, para provar realmente uma prova de amor pelo diabo. E muitas pessoas, elas aceitam e fazem. Se o diabo mandar matar a própria mãe, ele vai matar. Se mandar matar a própria mãe ou o próprio pai e comer as tripas, ele vai fazer. Se mandar matar o filho, a criança e crucificar ou sacrificar no cemitério, jogar, né, no mar, ferida de sangue, ele vai fazer. Isso é para mostrar a sua lealdade ao reino das trevas. Na verdade, uma observação, muitas pessoas chegam e falam rei das trevas. Satanás nunca é rei. Não existe dois reis, só existe um rei. E esse um rei, o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Claro que, obviamente, o Senhor, nosso Deus, tem chamado, tem dado um título para esse derrotado, chamado Beelzebu, que significa Senhor das Moscas, de não há devemos de servir a dois senhores. Ou servimos a Deus e aborrecemos a Satanás, ou servimos a Satanás e aborrecemos a Deus. Então, nós sabemos que essa palavra de Senhor, ele é, mas rei só tem um. Inclusive, o próprio diabo não tem nem mesmo a chave da sua casa. Embora muitas pessoas tenham rebatido aí e falado que não existe chave no inferno. Quando Jesus ele morreu e adentrou o inferno, né? E nós sabemos muito bem que ele foi lá, pregou aos espíritos. Ele disse: a mim foi dado todo o poder no céu, na terra, no mar. No inferno, claro que o inferno está na terra. Então veja bem que nós estamos vivendo os últimos minutos, os últimos milésimos. O arrebatamento está próximo a acontecer. Muitas pessoas já desanimou. É claro que o diabo quer que você desanime. É claro que Satanás quer que você desista do arrebatamento. Sendo assim, ele terá mais pessoas para ele sacrificar, para ele esquartejar, para ele brincar, né, com seus atos de terrorismo e detrirador, é isso aí. Cortar, esquartejar, né? Então veja bem, o que eu quero neste momento deixar um conselho aqui para você, né? Para você que é serva, para você que é servo do Senhor. Eu estava esse dia conversando com um cidadão e ele disse que ele não é servo de Deus, que ele é filho de Deus. Bom, que servo é escravo. Bom, servo depende. Tem o servo escravo e tem um servo prisioneiro. Bom, no meu caso, eu sou um servo prisioneiro. A diferença de ser um servo escravo é que o senhor do escravo, ele pisa, ele corta, ele machuca, ele não tem piedade, ele põe a pessoa no relento,
ele bate, ele faz com que a pessoa cuide, sinta mesmo as dores, né? Então ele faz a questão de torturar esta pessoa. Este é o servo escravo. Mas e o servo prisioneiro? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que nós somos prisioneiros de Cristo. Bom, se somos prisioneiros de Cristo, nós temos a vontade nossa. Nossa vontade não é nossa, é do Senhor, é de Cristo. Então nós fazemos a vontade dele. Qual a diferença do servo? Neste caso, prisioneiro de Cristo. É que Cristo, ele não humilha o seu prisioneiro. No caso de Satanás, ele humilha o seu escravo. Ele manda comer lixo, podridão, carniça, entrar no cemitério, violar, sepultura. Ele manda a pessoa beber sangue podre. Ele faz a pessoa de cavalo. Então, na verdade, esse, para servir a Satanás, obedece tudo isso. Mas o prisioneiro, não. O prisioneiro, ele é tratado pelo seu Senhor, o nosso Jesus Cristo. Embora nós temos que fazer a vontade do nosso Cristo, então ele nos dá a prioridade ainda e a promessa de morarmos com ele eternamente. Então veja bem que o prisioneiro, quando ele tem ele tem o seu Senhor chamado Jesus Cristo de Nazaré, então esse Senhor, que é Senhor do prisioneiro, ele então cuida das feridas do seu prisioneiro, então calenta o seu prisioneiro quando está chorando, consola ele quando está triste, traz o melhor, a comida para ele, dá casa, dá carro, dá moradia digna, e muitas das vezes, é claro, obviamente, deixa até mesmo passar um pouco de, digamos, necessidade. Porque o cristão, ele nunca passa fome. O cristão nunca passa miséria. Na verdade, ele passa necessidade. A questão de passar necessidade é diferente assim. Por exemplo, bom, hoje eu tenho o arroz e o feijão, mas não tenho a carne. Então eu como arroz e feijão porque eu estou alimentando. Eu estou passando a necessidade de carne. Hoje eu não tenho, mas não passei fome porque eu tenho que alimento. Então eu tenho o arroz e a carne e não tenho o feijão. Então eu passei a necessidade do feijão. Então veja bem, então o nosso Deus, a diferença é que ele pede para nós. A diferença é que ele pede para o seu prisioneiro: faça isso por mim, obedeça, né? Faça aquilo por mim. E muitas das vezes o prisioneiro nem mesmo dá a mínima para o nosso Deus, para o seu Senhor. Mas o servo de Satanás, que é escravo, tudo que o diabo pede, ele faz. É por isso que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Por isso que muitas das vezes Satanás, ele taca, né, na cara daqueles que servem a Deus, que eles têm e ele não. E muitas das vezes o prisioneiro que se diz prisioneiro de Cristo não recebe. Por quê? Porque é servo desobediente. Mas porém, quando precisa do seu Senhor, né, o Senhor do prisioneiro, também puxar o seu tapete e corrigir, o nosso Senhor, ele vai corrigir. Mas, para não ficar muito extenso, porque está um pouco ficando meio aqui, grande, eu quero dizer, não tenha inveja. Você mulher, você homem, jovem, que muitas das vezes você passa diante de uma igreja e você olha aquela igreja enorme, aquela sinagoga de Satanás com todos os seus aparatos infernais. Você olha para as mulheres estão indo despida para as igrejas para atrair os homens, para atrair os casados, para atrair as casadas. E, na verdade, né, os homens, eles já não têm mais aonde olhar. Se ele olha para a direita, vê uma mulher despida. Se olha para a esquerda, vê uma mulher despida. Se olha para trás, vê uma mulher despida. Se olha para a frente, vê um lobo profano pregando que não tem problema e não tem importância, que Deus só quer o coração. Então veja bem que o que eu quero dizer para você, não tem inveja. Não tem inveja porque aquela mulher que se acha bela, que parece a encantada Jezabel, que na verdade anda como uma árvore de Natal, toda enfeitada, é claro, obviamente, que espiritualmente está estampado na testa dela: eu sou violada, ou seja, violei o templo do Espírito Santo. Então, veja que ela é violada pelo diabo e ela deu lugar para violar também o templo do Espírito Santo, porque podemos ver
1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Aquele que destruir o santuário de Deus, Deus também destruirá o santuário, o seu espírito. Veja que o que tem atraído as almas para o inferno são a violação do templo do Espírito Santo. Muitas mulheres, elas têm o cabelo crespozinho e elas querem alisarem, querem irem para um salão, querem crescerem, elas querem ser belas. Significa que elas estão dizendo para Deus que ela não aceita a maneira que ela veio. Não quer dizer que você não tenha que chegar, tomar um banho, usar um shampoo normal, um creme normal. Isso não é pecado. Aliás, higiene faz parte do corpo do ser humano. Mas vaidade já é diferente. Então a vaidade o Senhor repudia, porque quando Deus te fez com os olhos verdes, é porque Ele ama você e a imagem e semelhança que Ele te fez a gosto dele. Nós temos que viver, não é o gosto nosso, nem o gosto de fulano, nem o gosto de ciclano. Nós temos que viver o gosto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que você é casado ou casada, você tem que viver o gosto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, na verdade, o gosto como você acha que é do marido. Bom, a Bíblia diz que o marido tem poder sobre o corpo da mulher e a mulher do homem, mas não quer dizer que ele tem poder e autoridade para mudar a fisionomia do homem e nem da mulher, certo? Eu gosto de você de cabelo esticado, porque os seus cabelos são crespos, são caracolados, então isso me chama a atenção. Então esquece, porque se esta pessoa, ela chega e manda você para um salão, passar pranchinha, fazer aquilo para agradar a ele, não. A nossa missão aqui não é agradar a homem, não é agradar a mulher, não é agradar aos homens, nem a mulher, nem a homem, nem a ninguém. É agradar ao Todo-Poderoso Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos o limite. Então veja que alguém vai chegar e vai falar para você: ei, você está velha, você está feia, puxa vida, a gente gostava quando você alisava o seu cabelo, quando você pintava o cabelo, quando você fazia a sobrancelha, quando você passava um batonzinho, né? Então, nós gostávamos quando você vestia uma roupa bem justinha. Hoje você veste igual uma velha, hoje você está parecendo uma velha coroca. Diga para essas pessoas, não tenham inveja de você. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando nós pensamos que nós podemos mudar o nosso templo, aí nós somos enquadrados em uma palavra chamada adulterar a forma original. Então, se eu estou adulterando a forma original, eu estou dizendo diretamente para Deus que eu não gostei da maneira que Deus me fez, então eu gostaria de ser mudada. Veja as pessoas que se mudam, né? Temos aí o Michael Jackson, que se desfigurou a imagem e semelhança de Deus, Desi Gonçalves, né? Que na verdade ela se maquiava tanto que a fisionomia dela não se parecia com ela. E veja outras e outras, né, marcas de celebridades que mudaram. Muitos têm realmente abrido a sua sepultura. Então veja, quando o homem toca no que é santo de Deus, Deus toca na alma dele. Eu quero te dizer o seguinte, mais uma vez, não fique triste porque você vai para uma igreja e lá tem 5 irmãos, lá tem 6 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, mas saiba de uma coisa, se tiver 4, tenha 3, coloque mais 3, porque tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz, aonde estiver 2 ou 3 com o meu nome, né, eu estou presente, reunido em meu nome, estou presente. Então eu quero te dizer, não alegrais por estar no meio de quantidade, não alegrai porque você está no meio de uma igreja onde para carrão, onde para filósofo, onde para mestrado em bacharel em teologia, onde para os homens, né, mais importante que se acham dessa terra, né? Ou não bata no peito e diga, eu queria ser daquela igreja. Diga assim, não, eu prefiro ser simples, porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então veja bem que é melhor você estar no pouco, né? Porque sendo fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Não, talvez não é aqui que você pense que vai ter o muito, mas a coroa da vida eterna é uma pedrinha dela. Dá para comprar milhões de mundo inteiro, se assim Deus o quisesse fazer comprar. Então veja, né? Então não tem inveja das prostitutas gospel, não tem inveja das strip gospel, não tem inveja daquelas mulheres que seduzem os homens e não queira ser ela. Você também, né, homem, jovem, não tem inveja daqueles jovens satânicos, aqueles jovens que são filhos das trevas, que estão ali na verdade para seduzir
seduzir as mulheres, para peitar, né, para encarar o nosso Deus. Mas eu quero te dizer, não tem inveja, porque um dia eles que estão vivendo assim chorarão, quando então souber que você foi arrebatado, foi levado para a glória. Então veja bem, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem inveja. Não tem inveja da beleza daquela mulher. Não tem inveja do cabelo dela. Não tem inveja da maquiagem dela. Não tem inveja do andar dela. Não tem inveja do jeito que ela veste. Não tenha. Não tem inveja, né? Seja simples. Seja simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Então o que acontece? O que Deus quer não é a beleza exterior. O que Deus quer é a beleza interior. Está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. Então o que eu quero dizer para você, não tem inveja do ímpio, não tem inveja do cílio das trevas, não tem inveja porque aquela mulher, ela se acha que é a rainha da Jezabel. Na verdade, é filha da Jezabel e muitas até mesmo passam a ser mãe da Jezabel. Mas o que eu quero dizer para você, a igreja que está podre, a igreja que as mulheres vão mostrando as suas carnes, seduzindo os homens, casados, solteiros, há aquelas igrejas que tem funk em cima do altar, que as mulheres vão de short, dançar, vão fazer coreografia sensual, vão fazer a dança do ventre, não tem inveja. Não importa se eles te chamam você de velha, não importa se eles te chamam você de velho, não importa se você é um jovem coroca, não importa se você é um jovem ultrapassado, antigo, mas diga para eles, do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Diga para eles, não se toca naquilo que é santo, não podemos transformar a casa de Deus em casa de lobo devoradores. Então veja bem, não mude o seu templo. Não mude, não coloque nada sobre o teu corpo, não coloque nada aquilo que não seja a roupa decente, não marque a sua pele. Tatuagem, capítulo 19 de Levítico, versículo 28 a seguir, a Bíblia condena, nem sequer 2 pontinhos no corpo. Não toque no que é de Deus. Se você está tocando no que é de Deus, você vai pagar. Não toque, não faça sobrancelha, não pinte-se, não exponha o templo do Espírito Santo. O que eu quero dizer para você, não tenha inveja do cílio das trevas. Não tenha inveja das filhas das trevas. Não tenha inveja das mulheres de Jezabel. Não tenha inveja das pombagiras. Não tenha inveja porque aquela mulher chega para você e diz que você virou uma crente santona, que agora você anda com a saia igual véia, que agora você está parecendo uma coroca. Diga para eles, é melhor parecer uma coroca aqui e ir morar com Cristo na glória, porque lá nós vamos ser revestidos de glória, do que ser uma princesa em sapo aqui e perecer eternamente no inferno. Portanto, eu quero dizer, não tenha inveja, permaneça naquela igreja humilde, que prega a sã doutrina, que prega contra os costumes, na verdade, satânico, e volte ao primeiro amor. Deixe o pecado de lado. Jesus está arrebatando a sua noiva. E muitos profanos que se dizem pastores renomados, que têm dinheiro, nadam no dinheiro, acham que o seu nome está escrito no livro da vida. E não só o nome deles não estão escrito, mas o seu que segue os mercenários e lobos devoradores. O seu que concorda com tudo, você que concorda com o pecado, você que concorda com as coisas que não tem problema, não tem importância, você que se acha que está seguindo a Deus. Na verdade, você está seguindo a Baal. Não tem inveja. Não tem inveja? Você, irmão, procure ler a Bíblia, jejuar, consagrar. Enquanto as pessoas se preocupam com a sua beleza exterior, preocupe com a sua beleza interior. Jejue, consagre, levante as madrugadas, ore, né? Busque do Senhor, esteja atento, porque Jesus está prestes a arrebatar a sua noiva. Que Deus tenha misericórdia dessas igrejas profanadas. Que Deus tenha misericórdia desses templos satânicos. Que Deus tenha misericórdia desses lobos devoradores. Que Deus tenha misericórdia desses sacerdotes satânicos. Essas pessoas que, na verdade, sobem púlpitos em altares para fazer a igreja rir, para fazer a igreja de circo, para mostrar para as pessoas que o sorriso, né, traz uma felicidade. Às vezes não. Existem pessoas que choram sorrindo de dor. Por isso eu quero dizer, não deis ouvidos
a demônios. Não deis ouvidos a doutrinas demoníacas. Se aquele jovem te chamar, te convidar para ir visitar esses tipos de igreja, não tenha inveja deles. Siga o teu caminho. O caminho é estreito, a porta é estreita. Siga o alvo que é Jesus. Você é a única luz que o Senhor colocou nessas trevas para que ilumine. Se caso porventura você não tiver força, peça ao Senhor para que te dê força. Que Deus abençoe vocês, mas não tenha inveja dessas filhas de Jezabel. Não tenha, tá bom? Não tenha. Aquelas mulheres casadas, manda você fazer isso e aquilo com seu marido, não faça. Aqueles homens casados, manda você fazer isso e aquilo com as suas mulheres, não faça. Certo? E eu digo uma coisa, não siga doutrinas de demônio. Não tenha inveja da vaidade daquele pecador. Portanto, diz a palavra, Salmo 1, não assentai nas rodas dos escarnecedores e nem se detenha no caminho dos pecadores. Deixa eles ir. Vá para a tua igreja humilde, simples, dobre o joelho, ore e deixa que o Senhor Deus cuidará daquelas Babilônia. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. São o meu conselho. Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor. Inscreva no canal, deixa o seu like e até mais. Fui.